Olá, crianças, tudo bem? Vocês já devem estar me assistindo no projeto Leiturar ou nas videoaulas de prática literária. Mas hoje eu estou aqui para encontrar com vocês por outro motivo. Hoje é a aula do Núcleo. Semana passada vocês tiveram uma videoaula do Núcleo de Artes com o professor Tom. E hoje eu vou apresentar para vocês uma videoaula do Núcleo Social. 1, 2, 3, gravando. Ai, tô com tanta saudade da escola. Não aguento mais ficar em casa. Eu tô com saudade de brincar na rua, de brincar com os meus amigos, de ver todo mundo. O que eu sinto mais saudade é de poder abraçar as pessoas que eu gosto. Minha família, meus amigos. E eu tô com saudade de ver o pôr do sol na praia, de olhar todas as pessoas sentadinhas assim, olhando pro sol, é tão bonito. Eu tô com saudade de visitar minha avó, meu avô e todos os meus parentes que eu não vejo há muito tempo. Eu gosto de ficar aqui com a minha família, mas, na verdade, eu queria poder sair um pouco e ver outras pessoas. Então, galera, alguns desses pensamentos já passaram pela sua cabeça nesse momento de quarentena? Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Sabe por quê que esses pensamentos passam pela nossa cabeça? Porque o ser humano é um ser sociável. E o que significa isso? Sociável. Sim, sociável. Todos os dias, desde que acordamos de manhã até irmos dormir à noite, nós convivemos com pessoas. Em casa, no trabalho, na escola, com amigos. E até às vezes, quando a gente está sozinho, a gente está interagindo com outras pessoas. O quê? Mesmo sozinho? Você está falando de amigo imaginário? Não, eu não estou falando de amigo imaginário. Eu estou falando de outras coisas. Mesmo quando a gente está sozinho, a gente pensa que está sozinho, mas a gente está acompanhado sim de outras pessoas. Às vezes, quando eu estou sozinho, o que eu faço? Eu pego um livro para ler. Ou então, eu escuto uma música. Ou vejo algum programa na televisão que eu gosto, algum filme. E toda vez que eu faço isso, eu estou vendo, ouvindo ou lendo o que as pessoas escreveram. Então, é como se eu estivesse me relacionando com essas pessoas também. A maioria dos seres humanos vivem numa sociedade. Nós formamos grupos a partir dos nossos interesses. E por isso que nós somos considerados seres sociais. Desde muito tempo atrás, lá na época do homem primitivo, o homem das cavernas, lembra? Vocês já estudaram um pouco sobre isso. Desde aquela época, o homem, a mulher, o ser humano se organiza em grupos para conseguir sobreviver. Vocês acham que a humanidade conseguiria ter chegado aonde chegou hoje, o mundo do jeito que a gente conhece, se as pessoas estivessem conquistando tudo sozinhas? A maioria das nossas conquistas, das nossas vitórias, das coisas que a gente alcança na vida, a gente alcança porque a gente pode contar uns com os outros. Você já parou para imaginar a sua vida se você não tivesse a sua família perto de você? Você já parou para imaginar como a vida seria chata sem amigos? E se a escola não existisse? Como é que a gente ia conseguir trocar tantos conhecimentos? E é exatamente por isso que nós precisamos valorizar a experiência de estarmos uns com os outros. A gente aprende muito se relacionando. Nós, seres humanos, quando vamos escolher alguns grupos, geralmente a gente escolhe esses grupos, a gente escolhe as pessoas, a gente escolhe os amigos por afinidade. Tem gente que gosta de um tipo de música, tem gente que gosta de outro tipo, tem gente que é de uma religião, tem gente que é de outra. Isso é um fenômeno bom, interessante, mas nós temos que aprender também com a diferença. Não é porque uma determinada pessoa faz parte de um outro grupo, não é porque uma determinada pessoa faz parte de uma outra religião, ou gosta de um outro tipo de música, ou tem interesses diferentes dos meus interesses,
que eu não posso aprender com ela. Nós aprendemos muito com a diferença também e precisamos valorizar essa diferença. Imagina só se todo mundo fosse da mesma cor, se todo mundo tivesse o mesmo cabelo. Imagina só se todo mundo morasse numa casa muito parecida. Imagina só, imagina só. Imagina só se todo mundo falasse do mesmo jeito, a mesma língua. Imagina só se todo mundo vestisse a mesma cor. Imagina só se todo mundo gostasse da mesma comida. Imagina só, imagina só. Imagina só se todo mundo comesse a mesma coisa. A mesma coisa. Imagina só. Imagina só se todo mundo quisesse morar no mesmo lugar. Não ia ter espaço para todo mundo naquele único lugar. Imagina só se todas as pessoas do mundo comessem exatamente a mesma coisa, a mesma comida. Não ia ter comida para todo mundo, não, porque uma árvore, por exemplo, não pode dar fruta para uma quantidade muito grande de pessoas. Imagina só se todas as famílias fossem iguaizinhas, iguaizinhas, iguaizinhas. Não. É muito importante para que haja equilíbrio no mundo que nós sejamos diferentes uns dos outros. E essas diferenças elas são muito importantes e elas precisam ser respeitadas. E além de sermos seres sociais, nós somos também seres racionais. Ou seja, nós temos a capacidade de pensar e nós temos a capacidade de nos reinventar, aprender com as experiências e mudar. Olha só que coisa diferente. Eu jamais imaginei na minha vida que eu estaria me encontrando com vocês assim, virtualmente. Eu jamais imaginei que eu daria aulas online. Mas isso foi uma necessidade que existiu por causa da pandemia do coronavírus. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse capacidade de raciocinar, de pensar e de mudar, eu estaria parado agora, louco, sem conseguir fazer nada. Mas nós podemos reinventar o nosso mundo. E por isso que nós estamos aqui, criando essas aulas da melhor maneira possível. Não é o jeito que a gente gostaria de fazer, né? A gente queria estar na escola agora. Mas é o que a gente pode fazer hoje. Então, eu pergunto para você que está aí em casa, depois que isso tudo passar, depois que a gente puder voltar para a escola, voltar para as ruas e fazer tudo como era antes, o que será que a gente pode mudar no nosso comportamento, no nosso jeito de ver as coisas? Será que depois que tudo isso acabar, eu vou valorizar mais os abraços? Será que depois que tudo isso passar, eu vou valorizar ainda mais a escola, a professora, o professor? Será que eu vou valorizar ainda mais estar com os meus amigos e as pessoas que eu gosto? O que será que eu vou valorizar mais? O presente ou a presença? Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas valorizam muito as coisas materiais. Eu preciso ter um celular, eu preciso vestir as melhores roupas, eu preciso ter um carro, fazer viagem para lugares maravilhosos. Bem, nenhuma dessas coisas são ruins. Eu também quero, todos nós queremos. Mas fica a pergunta: será que é isso que realmente importa? O que é que tem mais valor na nossa vida? As coisas ou as pessoas? Então, ficaram pensando? É, depois de todas essas coisas que eu falei, eu também fiquei com um monte de pensamento entrando e saindo da minha cabeça. Isso é muito bom. É muito bom quando os pensamentos circulam aqui dentro e quando a gente pensa, repensa, vê o que que a gente pode mudar, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente pode fazer. A cabeça humana é um verdadeiro mundo. E eu queria terminar o nosso encontro de hoje falando um poema escrito pelo rapper Emicida. Não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça da criança. Não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça da criança. Ah, eu já estava indo embora e ia me esquecer. Tem uma proposta de atividade para vocês fazerem depois desse encontro de hoje. Ouve tudo que eu falei, guarda no coração e agora, ó, no final do vídeo, eu vou escrever o que vocês precisam fazer a partir de tudo que aprenderam hoje. Tá bom?
E depois que vocês fizerem, não esqueçam de mandar para mim através da sala de aula virtual, pelo Classroom, ou comentando aqui também no nosso canal do YouTube. Um beijo e até já!